Olá pessoal, vamos então para o nosso segundo bloco, né, dessa conversa que a gente está tendo aí sobre neurociência e aprendizagem no contexto inclusivo, e eu vou começar falando com vocês sobre neuroeducação. Tá? Então, neuroeducação é um termo novo, relativamente novo, se a gente for comparar com as demais ciências que, né, tem anos aí, mas a questão da neuroeducação ele é um termo novo, ele surge agora mais ou menos aí na década de 1970, na década de 70 que começa a se falar nessa questão da neuroeducação, tá? Mesmo porque a gente teve na década de 60 uma revolução cognitiva, onde a neurociência ela começa a entrar em várias áreas, né, na psicologia, na educação, na questão das áreas da saúde. Então, teve um grande boom na década de 60 com a questão dessa explosão, a gente chama até de revolução cognitiva, onde começou a dar mais atenção nessas questões neurológicas e da neurociência, tá? Então, lá para a década de 70, mais ou menos uns 10 anos depois, começa a entrar muito forte na educação. E aí passou a ser chamado de neuroeducação. E a gente tem uma tendência muito grande a acreditar que todos os nossos educadores, todos os nossos docentes, eles precisam entender de neuroeducação para que eles possam planejar as suas ações educacionais de forma estratégica para realmente atingir o objetivo necessário. Então, quando a gente fala em neuroeducação, a gente pode entender, pode dizer que a neuroeducação ela é uma área multidisciplinar, tá? Então, ela vem aí da psicologia, da pedagogia e da neurociência. Então, a neuroeducação surge aí nessas três outras áreas, né? E ela vai atuar de forma integrada. Então, os conhecimentos da área de psicologia, os conhecimentos da área de pedagogia e da área da neurociência vão juntos construir aí novos caminhos para a aprendizagem. E uma das questões muito forte aí da neuroeducação é entender realmente como é que funciona, né? Como que eu faço para que as pessoas aprendam? Como é que eu faço para ensinar de uma forma melhor? E aí foram surgindo várias questões e tudo mais. A gente tem uma ligação muito forte também na neurociência, né? Que a gente acredita que a próxima geração de educadores aí já vai ser formada no sentido de saber planejar, desenvolver os projetos de ensino-aprendizagem, todos voltados já com essa questão de como fazer, né, que o cérebro aprenda melhor, como desenvolver essas questões, como são feitas essas sinapses, de como a gente chega à construção do conhecimento realmente, tá? Então a gente sabe que desde o nascimento, né, o ser humano ele já começa a desenvolver ali, a ter, né, uma certa quantidade e muito grande, né, de neurônios. E esses neurônios, eles vão se conectando, né, para formar, na verdade, as sinapses. Então, a gente tem aí os neurônios, né, e eles vão se conectando e vão formando a sinapse. Então, quando a gente está na fase de desenvolvimento embrionário ainda, os neurônios relacionados à visão, eles já vão todos sendo desenvolvidos e vão se conectando dessa forma, para essa finalidade e para todas as outras finalidades. Depois, quando a gente nasce, continua, né, essa produção aí de neurônios, e a gente sabe que aproximadamente aos 2 anos de idade acontece um episódio que a gente chama de poda neuronal. O que é isso? Então, vários neurônios que não formaram conexões, eles vão ser eliminados, tá? Essa poda neuronal, a gente tem ela 2 vezes ao longo da vida. Uma aproximadamente aí aos 2 anos e a outra aproximadamente aos 14, 15 anos. Na adolescência, a gente tem de novo uma outra poda neuronal. Essa dos 2 anos, ela é a maior que a gente tem. E contrário do que se acreditava até pouco tempo, a gente vai ter neurônios novos nascendo aí até o fim da vida. Só que é lógico, conforme vai chegando a idade, conforme vai avançando, esses neurônios novos surgindo, eles surgem em menor quantidade, já não surgem mais em tanta quantidade como quando é pequenininho. Mas ele continua ainda tendo o desenvolvimento de novos neurônios. E aí a gente sabe também que a aprendizagem ela é possível
até o último instante de vida, tá? Então, a gente consegue continuar aprendendo. E por isso tem se trabalhado muito com os idosos, a questão da reabilitação, do treino cognitivo, para que eles continuem desenvolvendo, que esses neurônios continuem ativos, né? E que essa pessoa consiga ter uma qualidade de vida melhor. Então, a gente sabe que o neurônio, como eu falei para vocês, ele vai existindo aí, vai surgindo até o fim da vida. Mas algumas coisas podem também fazer com que haja a morte desses neurônios, né? A apoptose. Então, a gente tem, por exemplo, o uso de drogas, o uso, né, de fumo, várias substâncias tóxicas, até em alimentos que a gente acaba ingerindo, e isso vai prejudicando, sim, essas nossas questões neuronais, tá? Para que haja a transmissão do conhecimento, para que haja, né, realmente a construção do conhecimento, os nossos neurônios, eles vão transmitindo, né, por meio de neurotransmissores, eles vão transmitindo como se fosse uma corrente elétrica que se liga a outra e vai passando. Então, é por meio de uma descarga elétrica que essas informações vão passando e o nosso cérebro vai processando. Essas informações chegam ao nosso cérebro por meio dos sentidos. E aí o cérebro processa isso e isso pode sim virar, né, uma aprendizagem significativa. Então a gente começou também na questão da educação fazer uma conexão muito forte dessa questão neuronal, né? E junto com os estudos de Piaget. Piaget era um biólogo, então, né, naturalmente ele foi mais por essa questão aí da epistemologia genética para entender um pouquinho do conhecimento e do funcionamento, né, da mente, do cérebro, e ele começou observando seus próprios filhos e dali ele foi tirando conclusões e foi ampliando esse estudo para outras crianças e ele foi a grande base que a gente tem hoje, né, de conhecimento biológico de como que funcionam essas questões do aprendizado para a criança. É uma pena que os estudos de Piaget eles foram só até ali a fase da adolescência, então a gente não tem muito isso relacionado à questão do adulto, né? Então os nossos alunos aí de graduação, de pós-graduação, a gente acaba fazendo uma análise, né, por semelhança, mas a gente não tem um estudo muito específico nessa área, tá? Mas Piaget começou a estabelecer uma certa correlação, porque ele foi identificando que as etapas da evolução, né, do processo de aprendizagem, elas iam desde da parte concreta até a parte, né, abstrata, lógico, formal, já lá na adolescência. Então, quando a gente trabalha com crianças muito pequenas, a gente tem que ter o cuidado que tudo tem que ser concreto, tá? Se você fala, por exemplo, uma criança muito pequena, eu vou morrer de calor, ela acha que você realmente vai morrer, porque para ela é tudo muito concreto, né? Então aí com o passar do tempo a criança vai conseguindo fazer abstrações, vai conseguindo avançar nesse processo, até conseguir fazer questões, né, lógicas, questões mais complexas, mas na vida inicial da criança ela é focada tudo muito no concreto, né? Então, segundo Piaget, essa fase do aprendizado, ela vai funcionar, né, com algumas questões. Primeiro, a questão da assimilação, que é o quê? Novas informações. Então, quando eu recebo novos conhecimentos, quando eu, né, recebo novas informações para transformar isso em conhecimento, porque isso é importante, viu, gente? A gente não recebe o conhecimento, a gente recebe as informações e a gente transforma isso em conhecimento. Transforma ou não. Quando não consigo transformar, é porque tem algum problema aí no meio do caminho que precisa ser trabalhado, tá? Então, essa é a assimilação, quando eu recebo as novas informações. Depois eu passo para uma outra fase, que é a da acomodação. É onde essas informações, né, que chegam aí na minha base cognitiva vão ser estruturadas, né, e previamente aí por cada indivíduo, cada um vai estruturar de uma forma. Por isso que na sala de aula, quando você fala sobre um conteúdo, quando você expõe um conteúdo, alguns alunos vão entender isso, outros vão entender de outra forma, outros não vão entender. Por quê? Porque cada um vai ter um processo aí de assimilação e acomodação desse conteúdo de forma diferente. Não existe nenhum cérebro igual ao outro, tá? Nenhum cérebro igual ao outro. A gente pode ter a mesma estrutura, mas a forma como que as coisas vão se processar, a velocidade, a intensidade, cada um tem o seu, tá?
E aí Piaget diz que depois da assimilação e da acomodação tem a fase da equilibração, que seria o quê? Seria um rearranjo aí, né, das estruturas cognitivas, absorvendo as informações, né, provocadas por essas mudanças aí, e ela vai fazendo um link com as informações que eu tenho anterior. É ali que vai tornando significativo o aprendizado. Por quê? Porque é uma acomodação, é um rearranjo dessas novas informações com o que eu já tenho. E aí também entra muito que eu falo muito que Vygotsky e Piaget, eles deveriam ter, né, eles foram contemporâneos, mas não chegaram a se conhecer. Vygotsky morreu muito novo, morreu com 28 anos, ele teve, né, tuberculose, na época era muito complicado o tratamento, mas Piaget, que viveu mais, né, passou dos 80, e ele chegou a comentar uma vez que foi uma pena que ele e Vygotsky não trabalharam junto, porque eles poderiam ter tido uma interação maior. Apesar de Piaget dar um foco mais no biológico e Vygotsky mais na questão ambiental, da interação com o meio, né, nas questões históricos-sociais, mas eles tinham muito a ver. Então, essa questão, quando ele fala da equilibração, ela tem muito a ver com a questão da zona proximal de desenvolvimento, né, divulgada aí, difundida muito por Vygotsky. Então, assim, eu vou fazer o link com o que eu já tenho, né, com o meu conhecimento que já está ali dentro de mim, para que aquilo faça sentido e que eu possa ir avançando. Então, são contextos totalmente diferentes, um vai para o biológico, o outro não, mas que eles acabam se interlaçando e a gente consegue ver, né, muito claro essa ligação, né, de como as coisas funcionam. E aí, é lógico que esse modelo criado por Piaget, ele era um modelo correto, mas bem simples, né? Porque era o que ele conseguiu avançar ali. Hoje, com a neurociência, a gente consegue entender que o que ele estava falando, né, quando ele fala de assimilação, acomodação e equilibração, na verdade ele estava falando de processos de aquisição, consolidação e evocação da memória. Então, nada mais é do que eu adquirir uma memória, né, consolidar ela e depois poder evocar, buscar ela novamente na hora que eu precisar. Então, tem uma correlação muito grande aí, né, com a neurociência, esse processo de Vygotsky. Por isso que ele foi base aí para inspirar a questão do desenvolvimento da neurociência e da neuroeducação, principalmente da neuroeducação. Então, depois disso veio o construtivismo, que também pegou muito dessa carga do Piaget, né, nesse sentido de promover as interações e a construção do conhecimento. E isso sim a gente já pode levar até para alunos adultos, né, alunos com mais idade, que também a gente consegue identificar essas fases aí de aquisição, né, de cristalização e de evocação da memória, tá? Então, o construtivismo sozinho, né, ele não vai cobrir todas as necessidades da pesquisa educacional. Ele é um passo, mas a gente precisa de muitas outras questões científicas mesmo para poder cobrir isso tudo, né? E agora vamos chegar numa parte que eu tô doida para falar para vocês e que eu tô com medo que não dê tempo, mas que é como o nosso cérebro aprende. Então eu falei um pouquinho para vocês do funcionamento cerebral e agora eu vou falar um pouquinho de como que o nosso cérebro aprende. Nosso cérebro aprende por algumas questões básicas. Primeiro, sensação, tá? Então, essa relação que a gente tem com a sensação, ela é muito grande. Então, quando eu vou trabalhar com crianças, por exemplo, eu vou colocar várias coisas para que ela possa evocar vários sentidos ao mesmo tempo. Então, eu vou colocar o objeto para ela manusear, eu vou colocar, né, várias outras questões ali para que ela possa interagir. Então, ela vai interagir de forma visual, auditiva, o tato, né? Muitas vezes o paladar, então tudo que eu puder colocar vários sentidos ali, ela vai aprender melhor. Olha só, um exemplo que eu trago bem bacana é quando você vai aprender a nadar. Primeiro você fica ali na água fazendo aquelas bolinhas, blá, 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 né? Você tá tendo ali o contato com aquele novo ambiente que você vai inserir. Depois você vai aprender porque o professor vai te explicar e você vai ouvir e vai ver os exemplos, ele vai dar exemplos, depois você vai praticar, que é a parte sinestésica que você vai treinar. Então você vê como que para aprender a nadar, você tem que colocar vários sentidos funcionando ao mesmo tempo, né? Eu tô ali fazendo os movimentos com o braço, mas eu não posso esquecer da respiração, eu não posso esquecer. Então, assim, são vários sentidos utilizados. Então, toda estratégia pedagógica que você utilizar vários sentidos ao mesmo tempo
você vai fazer com que a criança aprenda muito mais fácil. Isso não só para criança, adolescente também, adulto também, tá? Eu tenho um exemplo bem bacana, eu nem cheguei a conhecer essa professora da minha filha, mas eu admiro muito ela. Uma vez minha filha era criança ainda, ela chegou toda empolgada em casa, era fundamental, séries finais, eu não lembro exatamente. Mas ela chegou toda empolgada em casa porque a professora foi falar do processo, né, de como que é processada a cana, e ela levou desde a cana até a aguardente. Então, para eles verem todos os processos, a rapadura, o melado, né, o açúcar mascavo. Então, ela levou, as crianças manusearam aquilo, as crianças pegaram aquilo, e a minha filha chegou encantada com aquele processo que ela tinha passado na escola de entender, né? E ela conseguiu entender perfeitamente, ela veio contando pra gente tudo o que acontecia da cana, desde a colheita até a última fase de processamento. Por quê? Porque envolveu vários sentidos ali. As crianças viram, elas tocaram, elas pegaram, elas experimentaram algumas coisas. É lógico, né, que a aguardente não, mas elas experimentaram a rapadura. Então, aguçou vários sentidos. Então, entende como que fica fácil o aprendizado quando a gente coloca vários sentidos ali no meio? Então, é mais ou menos isso. O nosso cérebro aprende sim com sensações. Outra questão, o nosso cérebro aprende com emoções. Então, quando eu falo, né? Olha, a professora está estressada, está nervosa, está irritada, até mesmo o tom de voz dela vai despertar certas emoções nas crianças. Quando ela vai contar uma história, que ela envolve, que ela muda o tom de voz e que ela vai contando, as crianças vão se envolvendo naquele processo e isso vai despertando emoções, tá? Todas as emoções. Então, assim, alegria, raiva, tristeza, medo, nojo, ódio. Essas emoções, elas facilitam o aprendizado, né? Então, coloque emoções nas suas aulas. Esses dias também teve uma professora maravilhosa que fez uma experiência, ela levou um baú, né? E dentro do baú tinha uma história, e aí ela colocou o baú na sala e começou a especular com as crianças, o que será que tem nesse baú? E as crianças já foram se envolvendo, uns, eu acho que tem um tesouro, o outro tem não sei o quê, já foram... Então, ela foi envolvendo as crianças. Aí, quando ela abriu que tinha aquela carta, que ela foi ler a carta para as crianças estavam apaixonadas, encantadas com aquele método da professora. Com certeza, tudo que ela falou ali, né, tudo que estava escrito nessa carta, as crianças conseguiram entender de uma forma gostosa. Por quê? Porque o nosso cérebro aprende por meio das emoções. Cuidado, tanto bom quanto ruim, né? Então, assim, uma professora que está com problemas, está estressada, está nervosa, que grita em sala de aula, né? Ela pode gerar traumas irreversíveis, tá? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa falando da dificuldade dela de estudar química, e aí ela estava comentando que quando ela começou a estudar química, um dia ela fez uma pergunta e a professora respondeu ela de forma bruta, né? E ela disse que nunca mais teve coragem de fazer pergunta nenhuma na aula de física e passou a odiar a matéria. Então, olha só, né? Tudo que foi causado por uma emoção ali ruim que surgiu nesse momento. Então, cuide das emoções em sala de aula, isso é muito importante, tá? Outra forma que o nosso cérebro aprende, significado. O que você traz tem que ter significado para a criança, tá? Você tem que fazer sentido para ela. É aquela questão que as crianças perguntam, mas por quê? Por quê? Não adianta falar porque sim, porque não. Tem que responder o porquê. A criança tem que entender, tem que fazer sentido. Então, se o que você está apresentando para ele de conteúdo faz sentido para ele, com certeza ele vai aprender aquilo de forma mais tranquila, porque o cérebro dele faz essas conexões, faz essas sinapses, e isso consegue ser ancorado aí no conhecimento, tá? Ausubel fala muito também sobre a aprendizagem significativa, e isso é muito importante, tá? Se não fizer sentido, gente, fica muito mais difícil a gente aprender. Então, por isso que às vezes os adolescentes têm muita dificuldade nas questões de física, eles começam a falar, mas essas fórmulas, para que eu vou usar isso na minha vida? Eu nunca vou usar isso na minha vida, e começa a criar um monstro em torno daquilo, porque não está fazendo sentido para ele, não está tendo significado. Então, a aprendizagem tem que ser significativa, tá? Parta para atividades práticas, concretas, vamos aplicar essa fórmula em tal coisa, em tal atividade. E aí eles começam a se engajar mais, tem que fazer sentido, tá? Outra questão, por imitação. O nosso cérebro, ele aprende muito por imitação, tá? Quantas vezes você já não pegou uma criança imitando você, você fala assim, nossa, né? Nem eu tinha me percebido dessa forma.
Meus filhos, quando eram crianças, eles costumavam fazer isso. Tinha dia que eu ficava chocada, porque eu falava, meu Deus, olha a imagem que eu tô passando, né? Então, ele corre que eu tô com pressa, não sei o quê. Eles fazem igualzinho. Então, o nosso cérebro, ele aprende muito por imitação. Então, se você tem uma forma tranquila de conduzir o processo de aprendizagem na sua sala, a tendência é que seus alunos também vão ter essa tranquilidade, vão começar a imitar esse seu movimento, tá? E por último, a questão da ludicidade. Por último não, né? Porque essas questões, gente, a gente nunca encerra. Quando a gente completa uma questão, a gente ainda tem novas coisas para discutir sobre isso. Mas por último, a ludicidade, tá? A criança, principalmente a criança, ela precisa muito dessa questão do lúdico, né? Para interagir com a dureza, digamos assim, do mundo real. Então, tudo que você puder levar de lúdico, leve, tá? Algumas pessoas são um pouco contra essa questão da ludicidade, acham que não, que a criança tem que estar num mundo mais realista, Eu acho que assim, tudo é equilíbrio, né? Se a gente sabe que o nosso cérebro aprende de forma lúdica, por que não trabalhar dessa forma, né? Olha só esse exemplo que eu dei dessa professora que fez o baú. Foi uma forma lúdica que ela encontrou de trabalhar e que ela conseguiu o engajamento das crianças. Então, pensem muito nessas questões, tá? Como que o nosso cérebro aprende? Sensações, emoções, significado, imitação e ludicidade. São 5 componentes que você tem aí para explorar na sua sala de aula, de todas as formas, para auxiliar você nesse processo aí de construção do conhecimento com seus alunos, tá bom? Pena que a gente tem pouco tempo. Eu ficaria, como eu disse para vocês aqui, horas falando, né? O pessoal da Rede Pedagógica tem o curso completo também de neuroeducação, que vai facilitar bastante, vai entender todo esse funcionamento. Eu tentei sintetizar ao máximo aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela participação de vocês aí, gratidão, beijo para vocês. Ba-ba-da-ba-dum, ba-ba-da-ba-dum, ba-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-dum, bum 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 bum.